Amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte, meus amados, nessa hora. Aleluia. Meus irmãos, saúde, paz e prosperidade, amém? Quem está feliz, diga glória a Deus. Quem já sentiu Jesus aqui, irmãos? Deus está entre nós, Ele é digno de ser adorado, amém? Irmãos, sem demora, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, no Evangelho segundo escreveu Mateus, aleluia, Mateus capítulo de número 26, aleluia, mais baixinho, só um pouquinho, por favor, pode baixar na mesa mesmo, meu amor, é mais fácil. Mateus capítulo de número 26, versículos 36 ao 40. Aleluia. Eu preciso arrumar uma Bíblia com a versão com a letra mais grande aqui, irmão. Está começando a ficar meio estranho para mim aqui. Oh, Jesus. Mateus capítulo de número 26, do versículo 36 ao 40. Que vai falar para nós assim: em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Versículo 40. E voltando-se para os discípulos, os achou dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora podestes vós vigiar comigo? Amém? Toma o teu assento nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. Querido, eu quero falar algo aqui. Jesus nos ensina um princípio magnífico para uma vida cristã vitoriosa. Nessa palavra, Jesus nos ensina um princípio para que a gente possa experimentar mais de Deus, sabe? E eu entendo uma coisa, querido: enquanto a igreja ela cumpre princípios, Deus cumpre suas promessas. Não existe essa coisa de que nós temos promessas e nós vamos fazer as coisas à riveria, da forma como nos der na cabeça, e Deus é obrigado a cumprir a promessa simplesmente porque Ele falou que faria. Não, a Bíblia é repleta de princípios para nós, que quando nós cumprirmos esses princípios, as coisas do céu se revelam para a nossa vida muito mais fácil. Deus se revela para nós de uma forma ainda mais poderosa. E Jesus aqui, ele, apesar de ser tão conhecida essa passagem como a passagem do Getsêmani, onde Jesus foi espremido, onde Jesus chorou, suou sangue, mas eu não quero propriamente falar sobre isso. Eu quero falar sobre o princípio da concordância e da comunhão que Jesus ensina para nós. Porque, querido, Jesus é a grande inspiração, o grande exemplo de liderança que a igreja precisa seguir. Jesus é o grande modelo para que a igreja possa viver o cristianismo como de fato ele é. E Jesus, no momento de maior pressão da sua vida, Jesus no momento de maior dificuldade da sua vida, Jesus na hora em que ele estava sendo pressionado, angustiado, sua alma estava angustiada, ele nos ensina o princípio da concordância e da comunhão. Na hora das pressões, é muito bom ter pessoas que oram junto com você, que clamam junto com você, que choram junto com você. Na hora das pressões é muito bom olhar para o lado e ver pessoas orando junto com você. E é isso que Jesus está querendo ensinar. Porque Jesus chama Pedro, Tiago e João e diz: vamos ali, vamos orar. E é quando Jesus se dirige ao Getsêmani, chega em determinado lugar, Jesus deixa Pedro, Tiago e João e diz: olha, fiquem aqui, fica aí, fica vigilante, fica orando. E Jesus vai mais à frente para orar. Passa-se algum tempo, Jesus volta. E quando Jesus volta, o que os discípulos estavam fazendo? Dormindo.
E versículo 40 é onde Jesus questiona e nos ensina o princípio da concordância e da comunhão. Não pudestes vós vigiar comigo sequer uma hora? Nem uma hora vocês puderam vigiar comigo, nem uma hora vocês puderam orar comigo. Sabe, queridos, Jesus como líder da igreja, ele preza pela concordância, ele preza pela comunhão, ele preza, sabe, por um propósito de unidade. Jesus, ele preza por uma igreja em unidade de fé e de coração, onde essa igreja em unidade de fé e de coração, essa igreja é imparável. Não existe demônio que consiga parar um povo em unidade de fé e unidade de coração. Não existe capeta que fique de pé, porque esse povo vai estar num só propósito, esse povo vai estar numa só visão, esse povo vai estar em comunhão, em concordância, e os céus estarão abertos sobre eles. E o que Jesus questiona aqui é justamente isso. Gente, vocês não puderam orar comigo. Vocês estão andando comigo, vocês são meus discípulos. E eu chamo vocês para um propósito de oração e vocês não podem orar comigo. É o que Jesus está dizendo para os discípulos. Está compreendendo? Na hora da maior pressão, na hora onde Jesus está aflito, a hora onde Jesus chora amargamente, onde Jesus está tão angustiado que ele sua sangue, Jesus leva os discípulos para um propósito de oração. E o que eles vão fazer? Tirar uma soneca. Entendeu? O princípio da concordância é muito forte na Bíblia Sagrada. O princípio da concordância é algo que Jesus sempre praticou, mas não começou em Jesus. O princípio da concordância, Jesus ele vem embasando nas suas falas, mas começou lá atrás. Vamos passear um pouquinho na Bíblia comigo hoje? Abre a tua Bíblia aí lá em Deuteronômio, capítulo de número 17. Nós vamos ver a importância de 2 ou 3 pessoas num só propósito. 2 ou 3 pessoas reunidas. Tudo que pode ser feito. Nós vamos passear pela Bíblia hoje. No breve momento que a gente tem aqui. Deuteronômio capítulo 17. Aqui está sendo falado da lei de Moisés. Está falando sobre o pecado da idolatria. E sobre denunciar o idólatra. Você sabe que no tempo da lei, alguns pecados eram pecados para morrer, de fato e de verdade. Apedrejados. E aí a Bíblia vai falar aqui, ó, versículos 5 e 6. Então levarás o homem ou a mulher que fez este malefício às tuas portas e os apedrejarás até que morram. Por depoimento de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha não morrerá. Então Moisés está ensinando o princípio de uma concordância aqui, até mesmo para que sentenças sejam dadas, para que 2 ou 3 testemunhas. Se tiver uma só testemunha, a acusação não é válida contra a pessoa. Para acusá-la de algum pecado é preciso que haja 2 ou 3 testemunhas. Pula aí para o capítulo de número 19, versículo 15. Uma só testemunha não se levantar contra alguém, por qualquer iniquidade, ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Moisés ensinou isso para o povo, quando houver um pecado no meio do povo, para que haja um julgamento, para que haja uma sentença, é necessário que haja uma concordância entre 2 ou 3 testemunhas. O apóstolo Paulo, lá na frente, 2 aos Coríntios, capítulo de número 13, nós vamos ler que isso está em toda a Bíblia. O princípio da comunhão, o princípio da concordância. E é nesse ambiente de concordância, é nesse ambiente onde decretos são liberados, onde sentenças são liberadas. 2 aos Coríntios, capítulo de número 13, versículo 1. Vai dizer assim, ó. Esta é a 3ª vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda questão será decidida. Se você ler antes aqui, a partir do versículo 19, você vai ver que Paulo está falando à igreja dos Coríntios. Ele está dizendo, olha, em vocês há um monte de denúncia de pecados.
Entre vocês está havendo um disse-me-diz que já chegou aos meus ouvidos. E ele começa a relatar aqui, ó. Versículo 19. Há muito pensais que nos estamos desculpando convosco. Falamos em Cristo perante Deus e tudo, ó amados, para a vossa edificação. Temo, pois, que indo ter convosco, não vos encontre na forma em que vos quero. E também vós me acheis diferente do que esperáveis. E que haja entre vós contendas, invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulho e tumultos. Receio que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós. E eu venha a chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. E é onde a gente chega no versículo 1 do capítulo 13. Quando ele diz, quando eu chegar aí entre vocês, eu vou analisar fato por fato. E diante da testemunha de 2 ou 3 pessoas, vai ser julgada as situações que estão acontecendo dentro da igreja. Olha o que estava acontecendo na igreja dos Coríntios. Apesar de ser uma igreja poderosa nos dons, a igreja que o apóstolo Paulo mais fala sobre os dons, onde ele fala sobre os 9 dons do Espírito, onde o apóstolo Paulo fala para que eles pudessem falar mais em línguas estranhas, orem para que também vocês profetizem. Era uma igreja, querido, que quando o culto começava, todo mundo queria profetizar, tinha profeta para todo lado. É uma igreja que o batismo com o Espírito Santo era uma realidade. Tanto é que o apóstolo Paulo sente a necessidade de dizer, gente, vamos fazer a coisa com ordem e decência. Eu sei que todo mundo é batizado com o Espírito Santo, todo mundo ora em línguas, mas por favor, vamos fazer com ordem e decência. Quando um profetizar, o outro se cala, até que quando o outro calar, o outro fala. A igreja era tão cheia de dons, que Paulo sente a necessidade de começar a ensinar eles para fazer as coisas direito e não com bagunça. Mas é essa igreja, cheia de dons, cheia de talentos, que está acontecendo todo tipo de coisa ruim aqui dentro da igreja. É essa igreja cheia de dons, cheia de profetas, cheia de profetisas, cheia de homens e mulheres do fogo, do manto, sapateava, rodopiava, e que depois era invejoso, era caluniador, maldizia os outros, e comete essa sequência de pecados aqui, ó, invejoso, contencioso, cheio de porfias, detrações, intriga, orgulho, ó. Olha o orgulho no meio da igreja. Eu profetizo mais do que você. Eu imagino que os crentes de Corinto eram mais ou menos assim. Uma disputa, sabe? Quem prega mais? Quem canta mais? Quem ora mais? Quem pega o microfone? Quem é que faz o negócio virar? Outro dia alguém estava falando comigo assim, né? Porque lá na igreja lá tem uma pessoa que quando pega para cantar, o negócio vira. Aí vira aquela competição, né? E se tem uma coisa, irmão, que não pode haver no meio de nós, é competições. Quem faz mais? Quem prega mais? Quem tem a melhor mensagem? Com quem eu sinto mais Deus? Com quem isso? Com quem aquilo? Você viu? O irmão prega, eu não sinto nada. Mas quando o outro prega, meu Deus, como Deus fala comigo. Isso é carnalidade. Isso é carnalidade. E o apóstolo Paulo está condenando isso no meio da igreja. E ele, como apóstolo, fundador da igreja, está na sua viagem missionária. Ele diz, eu vou voltar aí, eu vou julgar a situação caso a caso. E vou ouvir testemunhas em cada situação. E vou julgar vocês. E eu imagino que Paulo, quais seriam, né? Você vai para o banco por causa desse pecado aqui. Você vai ser disciplinado por causa desse pecado aqui. Mas eu tenho tanto dom, Paulo. Mas está te faltando a concordância e a unidade no meio da igreja. Não interessa tantos dons, não interessa profetizar o culto inteiro, não interessa se é profeta, se é cantor, se é pregador, se faz fogo cair do céu. Se é contencioso, ele tem que ir ficando no banco. Se é, porfia, se é faccioso, se é de grupinho, se é competitivo, se é levantador de discórdia, se é levantador de contenda, se é levantador de situações que roubam e que ferem o princípio da concordância e da comunhão dentro da igreja, essa pessoa aos pouquinhos tem que ir perdendo voz. Porque um pouco de fermento leveda a massa toda, já disse Jesus. Entendeu? Ele pode fazer fogo cair do céu. Mas o verdadeiro cristão, ele é agregador. Agora, quando o crente... Já viu um crente chato? É aquele crente desagregador. Já viu? Está sempre falando dos outros. Às vezes você nem percebeu uma situação dentro da igreja. Você entrou, você veio no culto, o culto foi uma bênção. Mas ele está tão esquisito, está tão endemoniado, que ele ficou o culto inteiro reparando.
nos problemas e nas dificuldades. Aí você nem percebeu. Quando chega lá fora, ele diz, você percebeu? Fulano de tal não me cumprimentou. Aí o outro culto, você já chega meio... Peraí, o que é isso que eu não estou vendo nada dentro da igreja? Cuidado, viu, irmão? Eu oro a Deus para que nunca entre esse capeta aqui dentro da igreja. Mas se algum dia chegar algum desavisado por aqui, você já está blindado. Fala amém, meu. Entendeu? Chegar esse negócio levantando essas coisinhas dentro da igreja. Irmão, o que rouba o poder e a força de uma igreja é quando se fere o princípio da comunhão e da unidade. A hora que fere o princípio da comunhão, a hora que fere o princípio da concordância, essa igreja está fadada ao fracasso. A hora que se cria facções, a hora que se cria panelinhas, o grupinho do fulano, o grupinho do Bertano, e os dois grupinhos não se dão. Se um dia acontecer isso aqui, eu vou colocar os líderes, né? Assim eu vou dizer do grupo, para trabalhar junto. Eu não gosto do fulano, então você vai trabalhar junto com ele. Ou você converte ou você sai. Entendeu? Eu não gosto do Bertano, então vai lá, vai orar junto com ele ali. Dá a mão a ele e ora junto com ele. O líder que se preza, ele é o que gerencia para que a unidade seja estabelecida na igreja. Já imaginou, irmão, um pastor faccioso? Como é que seria essa igreja? Já imaginou? Um pastor que gosta de grupinho, esse é o meu grupinho. Aí fica dentro da igreja assim, esse é o grupinho do pastor. Não toca não, que ali é os escolhidinhos do pastor. Deus me livre dessa desgraça. Aqui não tem favorito, aqui não tem escolhido, aqui não tem ninguém. Aqui todo mundo é igual, todo mundo é servo e filho de Deus. Entendeu? Não existe essa desgraça. Dia que existir isso, nós estamos fadados à falha. É por isso que desde o primeiro dia que nós chegamos aqui, os irmãos sabem disso, nós sempre prezamos por uma equipe, unidade dentro da equipe. Quando começou alguma coisinha a se levantar, aqui graças a Deus, né, irmão, tem pouco mais de 3 anos que a gente está, nunca tivemos nenhum problema sério. Mas todas as vezes que tivemos um problema sério, e um princípio, né, nunca chegamos ao extremo, mas princípios de problema já. Mas soubemos lidar, irmão, não é assim, irmão. Olha com outros olhos, chamamos ambas as partes, conversa daqui, conversa de lá, e foi tudo resolvido da melhor forma possível. Entendeu? Pastor, essa igreja tem problema? Tem, irmão. Tem. Já teve mais, hoje está mais tranquilo. Entendeu? Já teve mais. Teve uma época aqui, meu filho, que eu falei, meu Deus do céu. Eu comecei a orar expulsando capeta dos crentes. Falei, Deus, fulano está endemoniado, expulsa que capeta lá. Deus, fulano está endiabrado, está arrumando problema dentro da igreja. Não quero que ele saia, não. Quero que o capeta que está nele saia. Eu fui para o monte, meu filho. Fiquei 10 horas no monte um dia, para você ter uma ideia. Só orando pelos crentes. Não vou falar quem foi, não, né, irmão? Para ninguém ficar chateado comigo, entendeu? Não penso que foi você, não. Foi o outro. Entendeu? Fiquei 10 horas, para você ter uma ideia. 2 dias seguidos, fiquei 10 horas. De 6 da manhã até 4 da tarde. Eu e outro. 2 dias. Fiquei até vermelho, meu filho. Cheguei na igreja aqui vermelhinho. Tudo queimado de sol. E eu falei com a Adri, eu falei, amor, estou indo para o monte para orar pelos crentes, expulsar os demônios dos crentes, que os crentes estão meio demoniados. Estão procurando problema onde não tem, procurando discussão, procurando facção, procurando coisinha. E trabalhando, né, irmão, com amor, com carinho. Porque às vezes a pessoa, né, enxerga uma situação de um jeito, o outro enxerga do outro. Mas o princípio da concordância e da unidade, ele nunca pode ser quebrado. E essa desgraça só entra no meio de igreja de pastor que fica, né, fica em cima do muro. Eu não vou falar nada com ninguém, não. Eles estão todos se mordendo. Paulo falou aos Gálatas, né? Depois você lê lá na carta aos Gálatas, vocês estão tudo se mordendo, estava igual cachorro dentro da igreja. Ele fala assim mesmo, vocês estão se mordendo dentro da igreja. Foi assim que Paulo falou, entendeu? Você já quis morder alguém? Vou te dar uma dentada, irmão. Entendeu? Acontece essas coisas, acontece, irmão. Onde botar 2 ou 3 pessoas, sempre vai existir. Uma hora um vai querer uma coisa, outra hora não vai querer, outro vai querer outra coisa. Só que o princípio da unidade precisa reinar no meio de nós. O princípio da concordância e da comunhão. Sabe, queridos, o princípio da unidade sempre vai reinar no meio de nós. E Paulo ensina isso. Olha aí, abre comigo lá em 1 Coríntios. Para a gente andar um pouquinho mais aí no meio da Bíblia. Ai, pastor, não fala que essa igreja tem problema, não. Fala, irmão, tem um monte. Tem um monte, só que a gente, graças a Deus, todo mundo aqui preza pela unidade, né, irmão? Ninguém aqui nunca deu lugar ao extremo, a ficar naquela coisa, guerra, de ficar. Não, ninguém nunca deu, graças a Deus. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Percebe, irmão, o princípio que Moisés começou lá na lei, vem passando. Paulo ensinou isso aos coríntios e agora Paulo ensina isso a Timóteo.
1 Timóteo capítulo 5, versículo 19. Não aceites denúncia contra o presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Olha, o princípio vai passando por toda a Bíblia. Isso é algo que não pode passar despercebido diante de nossa leitura. Se a Bíblia fala tanto sobre algo, é porque ela quer nos ensinar algo. E a Bíblia está falando. Agora, aonde existe, irmão, o princípio da unidade, existe a autoridade. Onde existe o princípio da unidade, há a possibilidade de serem liberadas sentenças, de serem liberados decretos, o reino dos céus estarão abertos. E aí olha o que Jesus nos ensina, Mateus capítulo 18, olha como é importante esse princípio da unidade. Mateus capítulo de número 18. Versículo 15 ao 20. Aleluia, glória a Deus. Hoje é noite de Santa Ceia, né, irmão? Uma palavra mais, né? Daqui a pouquinho nós vamos entender mais. Mateus capítulo 18, versículo 15 ao 20. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas. Para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, o considera como gentil e publicano. Versículo 18. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Esse é o versículo da onde a gente tirou o tá ligado, tá, irmão? Tá ligado ou não tá ligado? Esse é o versículo. Quando alguém fala alguma coisa que eu quero que seja concordado, tá ligado, eu mando logo. Entendeu? É daqui onde eu tirei. Entendeu? For ligado na terra, tá ligado no céu. A pessoa mandou a palavra, tá ligado. Já estabeleceu. Já virou um decreto, virou uma sentença. Em verdade, também vos digo que olha a concordância, irmão, como é que faz o céu se mover em nosso favor. Em verdade, também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Perceba, querido, que Jesus ele vai ensinando as coisas para os judeus que agora estão ouvindo o seu discurso, e Jesus sabe que aqueles homens são homens guardadores da lei. Quando Jesus declara isso aqui, eles já sabiam o que estava escrito em Deuteronômio, eles já sabiam do princípio da comunhão, eles já sabiam do princípio da unidade. Tanto é que Jesus só vem embasando, pegando aquilo que era da lei e agora trazendo para o reino do Espírito e dizendo: olha, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou presente. O que 2 de vocês concordarem acerca de qualquer coisa que for pedida, o meu Pai que está nos céus irá fazer. Jesus vem embasando. Olha, vocês já conhecem isso aqui, e o que eu vim trazer não é nada diferente. Eu vim embasar, só que agora o meu embasamento vem junto com a vida de Deus no reino de Deus, vem junto com o agir de Deus. Até agora vocês conhecem a palavra, agora eu vou ensinar para vocês que vocês cumprindo essa palavra, vocês vão ver Deus agir em favor de vocês. O que vocês concordarem na terra vai ser feito pelo meu Pai que está nos céus. Aonde existe concordância, existe agir de Deus. Aonde tem concordância, tem agir de Deus. Está compreendendo? Por isso que é interessante, eu acho bacana. A irmã trouxe aqui para mim agora 2 pessoas que ela conhece, estão com Covid, estão mal. Pastor, vamos orar? Vamos, isso aqui é princípio de concordância. Está compreendendo? Quando você chama alguém para orar junto com você, quando você chega no ciclo de oração, irmãs, ora por mim. Ora por essa situação aqui. Você está cumprindo um princípio, e você cumprindo o princípio tem agir de Deus em seu favor. Está compreendendo? É por isso que, irmão, terça-feira, por exemplo, minha família foi atingida por uma notícia extremamente ruim. Meu sobrinho, 3 anos, nem sei se tem 3 anos, foi diagnosticado com leucemia. Filho da minha irmã. E aí? Está no Rio, está no INCA, foi para lá terça-feira passada. Na terça-feira eu vim, inclusive, direto do hospital para a igreja.
Fui lá somente para vê-lo entrar na ambulância da UTI móvel, porque aqui não tem estrutura para levar para o Rio de Janeiro. E aí na sexta-feira chega a notícia, é realmente a leucemia, e a princípio vai ficar um mês internado. E minha irmã está com ele lá no Rio de Janeiro. Entendeu? Aí o que a Adri fez? Falei, amor, reúne um exército de oração para fazer a oração da concordância. Terminou o culto, a Adri chamou o povo ali fora. Gente, vamos orar com propósito fulano de tal. Está compreendendo? Está entendendo? É por isso, irmão, que não existe ambiente melhor para o agir de Deus, senão no ambiente da concordância. Quando o diabo, por isso que essas igrejas que vivem aí tudo rachada, tudo dividido, não tem mover de Deus, não tem agir de Deus, ninguém é batizado com o Espírito Santo, não tem cura, não tem libertação, não tem nada, é cada um querendo uma coisa. Cada um num propósito, cada um numa divisão, cada um pensando somente no seu umbigo. Ora por mim, vou nada, estou pensando nas minhas orações. Está com problema. Entendeu? Agora o princípio da concordância tem mover de Deus. O princípio da concordância, o resultado da concordância é agir de Deus. Sabe, irmão, a Bíblia vai dizer em Atos capítulo 12, por exemplo, a Bíblia fala que Herodes levantou uma grande perseguição contra a igreja e Herodes mata a fio da espada o apóstolo Tiago. Quando Herodes mata a espada do apóstolo Tiago, ele percebe que os judeus começaram a ficar felizes. Ah, matou um apóstolo, que maravilha, vamos aplaudir, que bela atitude, Herodes. Herodes fala, matar a igreja, ela alegra o povo, eu quero ganhar o coração do povo. Então vamos começar a matar a igreja. Aí além de matar Tiago ao fio da espada, Herodes também prende Pedro. Ele vai e prende o apóstolo Pedro. E aí a Bíblia vai dizer, se você ler Atos capítulo 12, versículo 5, a Bíblia diz assim, ó, que enquanto Pedro, no capítulo 12 a Bíblia já começa dizendo, Pedro foi preso, mas Pedro preso, o que Pedro estava fazendo lá dentro? Tirando uma soneca. Enquanto Pedro estava lá na prisão, o que a igreja estava fazendo lá de fora? A Bíblia é clara em dizer assim, ó, e a igreja fazia contínua oração por Pedro, e o resultado da contínua oração em concordância é o agir de Deus. Pedro está lá dentro dormindo, e o que aparece lá dentro da cadeia? O anjo aparece e acorda Pedro. Vamos embora, Pedro, não é para ficar preso mais não, Deus mandou eu vir te libertar, tem uma igreja orando em concordância lá fora por você, tem um povo que não para de citar o teu nome diante de Deus, tem um povo que não para de falar de você diante de Deus, tem um povo que não cessou de orar, você está aqui preso, mas lá eles ligaram, concordaram, ligaram na terra e foi ligado no céu, e os céus deram ordem a teu respeito para que eu viesse aqui te libertar. Vamos embora, Pedro. O resultado da concordância é agir de Deus. O resultado da concordância é o mover sobrenatural de Deus. Eu gosto muito de Atos capítulo 13. A Bíblia vai dizer assim, ó, e havia ali em Listra alguns profetas e doutores. Obrigado, querido. Entre eles, alguns nomes, e fala ali de Paulo e de Barnabé. Aí vai dizer que a igreja estava reunida, servindo ao Senhor com jejuns e orações. A igreja jejuando e orando juntas. A igreja servindo ao Senhor, jejuando e orando juntos. Por isso que esses propósitos que às vezes a gente faz, irmão, tudo isso é baseado nisso aqui, ó. Vamos orar por 100 almas. Eu poderia ficar 100 dias no monte orando, sozinho. Mas, irmão, vamos orar comigo. Tem orado comigo, irmão? Está orando comigo? Princípio da concordância, todo dia. Uma igreja lá, cada um no lugar da cidade. Mas toda hora chega no céu. Deus, 100 almas lá em Levi. 100 almas lá em Levi. Aí os anjos olham e falam, que tanto 100 almas esse negócio? De onde está vindo essa oração, Deus? E os anjos começam a ficar empolgados. E Deus começa a ouvir e dizer, tem alguém em concordância na terra. Tem alguém ligando na terra. Tem alguém ligando na terra. Vamos ligar no céu. E a bênção vai se concretizar. É o princípio da concordância. Está compreendendo? É o princípio da concordância. O princípio da concordância gera um mover de Deus.
princípio da concordância, estão eles lá jejuando e orando juntos, e de repente o Espírito de Deus vem e toma um profeta no meio do povo, e diz: separa a Barnabé e a Saulo e a Paulo, para a obra que eu vos tenho chamado. Irmão, no princípio da concordância, aonde há jejum coletivo, aonde há oração coletiva, aonde há um povo ligando na terra para que seja ligado no céu, aonde há um povo concordando acerca de qualquer coisa, o mover sobrenatural acontece. Deus distribui dons, Deus distribui ministério, Deus distribui chamadas, Deus distribui talentos, Deus levanta pessoas para o serviço da obra de Deus. É nesse ambiente onde as coisas sobrenaturais acontecem. Está compreendendo? E hoje a Santa Ceia da concordância e da comunhão. Concordância e comunhão. Eu sei que existe mais de Deus para a gente experimentar. E sabe qual é o ambiente que gera isso? O ambiente da concordância e da comunhão. O ambiente onde o povo está numa só visão. Onde o povo é um só. Como diz Atos 4, versículo 32. Era um o coração e a alma da multidão dos que criam. Era um o coração. Por isso fé, unidade da fé e do coração. Essa igreja é imparável. Vamos ficar de pé para a gente orar? Aleluia. Deixa eu chamar aqui na frente os oficiais, nós vamos ceiar. A Adri vai soltar um louvor chique ali que eu separei, um louvor bem antigo. Todos nós conhecemos. Espera um minuto, meu amor. Fica aí no gatilho. Vem cá todo mundo. Em nome de Jesus. Aleluia. Você vai abrindo a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 11. Nós vamos ceiar e após ceiar nós vamos orar uns pelos outros. E é nesse ambiente de concordância onde vai acontecer ainda mais batismo com o Espírito Santo, onde o Espírito de Deus vai te renovar, vai te curar, vai te abençoar, vai te encher, vai te levantar, vai te dar dons, vai te dar talentos, vai te dar mais capacidade para fazer a obra dele. É nesse ambiente de unidade que nós nos movemos, é nesse ambiente de unidade onde vem as maiores revelações do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Fica em oração, fica ligado com Deus. Fica ligado com Deus em unidade, fica ligado com Deus em concordância, fica ligado com Deus naquilo que o Senhor reservou essa tarde para falar conosco. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, vai dizer assim para nós: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Aleluia! Glória a Deus! Estende a tua mão para cá. Pai, nós consagramos essa partícula de pão e esse suco de uva ao Senhor. Que não seja mais um pão natural, não seja mais um suco natural, mas que seja o teu corpo, que seja o teu sangue, que foi moído, que foi derramado pela nossa vida. Que esses elementos sejam consagrados ao Senhor nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Obreira Andréia vai com o pão, com a palavra: esse é o corpo de Cristo, foi partido por vós. Evangelista Henrique vai com o suco: esse é o cálice da nova aliança pelo sangue de Jesus. Pode ir, pode servir aos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Aleluia.
Fica em espírito de oração, meus irmãos. Fica ligado com Deus. Fica ligado com o Senhor. Fica em adoração ao Senhor. Ebarachuri calabaraba calabaraba calabarassúria. Na mesa, na mesa. Aleluia, aleluia. Na mesa. Aumentar na mesa. Ebarachuri balabacalabaracia. E calabarassúria. No amor. Aumentar aqui, amor. Aqui, ó. Aleluia. Faz uma fila aqui, os oficiais aqui, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Pode ir vindo. Meus irmãos, esse é o corpo de Cristo que foi partido por vós. Aleluia. 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 Meus irmãos, esse é o cálice da nova aliança pelo sangue de Jesus. Esse é o corpo de Cristo que é partido por vós. Você está ouvindo o que esse louvor está dizendo? Somos um no amor de Jesus. Em unidade, participando do corpo e do sangue de Jesus, em unidade, para ceiarmos, renovarmos a nossa aliança com o Senhor, em unidade. É nesse ambiente de unidade onde acontecem as maiores revelações do Espírito Santo. Urabacalavassuri micalavassiri bicalabachia. Levante o seu pão aos céus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Pode comer todos nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Iribacalabachoremecalavassarabacalambaxi. Urabacalabacalabaharamacalavassuri de calabachúria. Levante o cálice aos céus. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Em unidade, pode beber todos nessa noite,
Em nome do Senhor Jesus. Ora ao Senhor aí. Busca a presença do Espírito Santo nessa hora. 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 Urabacalabacalabacalabachore balabacalabarabacalabarachúria. Uribicalabacalabachire micalavacia. Busca a presença do Espírito Santo nessa hora. Busca o renovo do Espírito nessa hora. Busca a unção do Espírito nessa hora. Busca o batismo com fogo nessa hora. Ora em línguas no ambiente de unidade. Seja batizado com o Espírito Santo no ambiente de unidade. Seja cheio, seja cheia. Urabacalabacalabachire micalavacia. Urabacalabacalabachou. Em unidade, em unidade, em unidade. A igreja num só propósito. A igreja num só propósito. A igreja numa só visão. A igreja no princípio da concordância. A igreja buscando ao Senhor num só coração, num só propósito nessa noite. Estende a mão em direção a esse irmão que está do seu lado e ora por ele aí em nome de Jesus. Ora pela vida dele nessa hora. Pede a Deus para dar uma bênção especial para ele. Pede a Deus para encher ele, para renovar ele, para alegrar ele. Pede a Deus para mover na vida dele, na família dele. Pede a Deus para dar graça, pede a Deus para dar vitória, pede a Deus para mover, em nome do Senhor Jesus. Abençoa ele, abençoa ela. Orai uns pelos outros para que sareis. Orai uns pelos outros para que sareis. Orai uns pelos outros para que sareis. Orai uns pelos outros e sejais renovados, sejais curados, sejais batizados com fogo, sejais renovados nessa tarde, sejais abençoados, que a tua família seja abençoada, a tua casa seja abençoada, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levanta as tuas mãos aos céus. Fala comigo, Deus. Nos guarda em unidade, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus nessa hora, meus irmãos. Aleluia. Amém. Fala com esse irmão que está do seu lado. Eu te amo em Cristo Jesus. Amém? Senta só por